Olá, bom dia a todos os nossos irmãos, a todas as visitas que se encontram connosco hoje, em mais um belo dia de sábado. É um privilégio, de facto, estarmos na casa do nosso Deus e, gradualmente, como o Tony hoje também já salientou, vamos ganhando algumas pequeninas vitórias para retomar a nossa normalidade e a adoração que é devida ao nosso Pai do Céu. Hoje ouvimos há pouco um hino cantado pela Cátia, cujo tema era perdão. Encaixava de facto e diz que o perdão transforma, não é? Eu dei o título a esta nossa reflexão de os limites do perdão. Era alguma coisa que me preocupava durante algum tempo e que eu pesquisei, estudei e quero partilhar convosco. Não é nada de novo, obviamente. Neste livro nada é de novo, não é verdade? Ele é realmente um livro sábio que nos traz coisas fantásticas, sempre novas, sempre diferentes, sempre mais alargadas, mas nada novo. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, e vamos ler dois pequeninos versículos. Portanto, Romanos 3, e vamos ler o verso 10. Que nos diz o seguinte, eu ainda ouço algumas Bíblias a serem folheadas, espero que tenhamos localizado, portanto, Romanos no capítulo 3 e o verso 10, que nos diz então o seguinte: como dizem as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Noutras traduções diriam, não há um justo nem um sequer. Não é novo, pois não, este texto para nós, mas é a palavra do Senhor que diz. Se realmente tínhamos alguma dúvida de que nesta terra todos estamos em igualdade de circunstâncias porque já nascemos com um mundo de pecado, portanto, não tenhamos dúvida que é assim mesmo. Todos, sem exceção, os que estão fora e os que estão aqui dentro, todos nós somos injustos, somos realmente pecadores. E agora vamos ler o texto que se encontra ainda neste mesmo capítulo, mas no versículo 23, no fundo reforça aquilo que aqui acabámos de ler, e diz o seguinte: todos, mais uma vez é generalizado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta minha tradução tem um outro preciosismo que eu achei muito interessante, que diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Acho que é mais explícito, mostra-nos realmente melhor aquilo que o pecado faz, que é um fosso abismal entre nós e o nosso Criador. Portanto, todos sem exceção, independentemente de um dia termos aceitado o Senhor Jesus, sendo crentes ou não, todas as pessoas estamos em igualdade e nós aqui hoje, para nós, Igreja de Espinho, aqui dentro, e para aqueles que nos ouvem nas suas casas e para aqueles que nos ouvem noutros lugares, todos estamos nas mesmas circunstâncias. Todos somos pecadores, todos somos destituídos desta glória de Deus, ou seja, afastados da presença de Deus, da sua gloriosa presença, e todos somos necessitados do perdão de Deus. Portanto, quer dizer que se trata de um assunto que é de máxima importância, porque diz respeito já à nossa vida aqui e agora, nesta terra, enquanto temos fôlego, não é? Enquanto respiramos, mas quer dizer que as consequências vão até à eternidade. Portanto, é um assunto realmente cuja temática é transversal, como eu já vos disse, a todos os indivíduos, a todos os países, a todas as nações, a todas as raças, a todas as culturas, a todas as gerações, desde Adão até aos nossos dias. E posto isto, vemos um Deus de amor que se põe em ação e cuja missão é enviar Jesus a este mundo. Não vamos ler João 3,16 porque todos sabemos de cor. E o que é que nos diz este texto maravilhoso? Que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma intensa, que fez o quê? Que deu aquilo que era mais precioso. Que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele desta multidão da humanidade, todo aquele que realmente o desejasse, o cresce nele, não perecesse, mas tenha um dia a vida eterna. Portanto, a missão de facto de Jesus é essa. Ele veio a este mundo dar, oferecer perdão a todos aqueles que crerem, em primeiro lugar, mas não podemos ficar só por aqui, pois não? A seguir a crer precisamos de nos arrepender e mais, deixarmos transformar à sua imagem e semelhança. São alguns passos.
Ele faz a parte principal, ele dá-se, ele deu-se e já fez isso. Agora é a minha parte, que é realmente crer nesse Deus especial, aceitar realmente este dom maravilhoso e deixar-me transformar à sua semelhança. Portanto, o perdão é de facto algo de extraordinário, que gera paz, gera tranquilidade, quer a quem o dá, quer a quem o recebe. Por norma, talvez seja necessário também hoje compreendermos este termo, não é? Esclarecermos um bocadinho, compreendermos também e mais, vivenciarmos este conceito de perdão. O que é que o nosso dicionário nos diz sobre perdão? É muito sucinto, às vezes há palavras que têm muitos significados e a nossa língua portuguesa é fértil nisso, não é verdade? Somos realmente um país cuja língua é rica. Mas no caso, pelo menos no dicionário que eu consultei, que é básico, é o escolar, apenas trazia 3 definições bem simples: remissão de pena, absolvição e desculpa. Penso que de uma ou outra forma nós conhecemos todos bem o que é o conceito de perdão. Curiosamente, o ser humano também tem alguma dificuldade em pedir perdão e em perdoar, ou não? Alguma temos, uns mais do que outros, mas temos alguma dificuldade. E o que é que isto implica? Pedir perdão, o que é que implica? Implica, em primeiro lugar, eu reconhecer, para já se for sincera, quando eu peço perdão a alguém, não é? Se for só da boca para fora, isto não quer dizer nada. Mas se for realmente sincero, implica eu reconhecer que eu errei, que eu falhei de alguma forma com alguém, que eu entrei em falta com essa pessoa e, portanto, o primeiro passo é este reconhecimento. Senão não vou pedir perdão. Depois é lamentar aquilo que aconteceu, porque, enfim, as circunstâncias o causaram, o meu temperamento naquele dia estava menos calmo, enfim, alguma razão, mas eu lamento. Realmente eu senti tristeza, ou devo sentir, porque aquilo que aconteceu e que não foi bom, não foi bonito e que eu me arrependo, não deveria ter acontecido. E, em consequência disso, ainda mais é desejar que não volte mais a acontecer. E muitas vezes isto comumente agora se diz, que as desculpas não se pedem, evitam-se, não é? Portanto, esta é a sequência que o pedir perdão nos leva. Em primeiro lugar, o reconhecemos que houve um erro, que houve uma falha, que houve uma falta, mais intencional ou menos. Depois, realmente, lamentar e sentir tristeza pelo acontecido e, finalmente, desejar não voltar a acontecer. E isso, se nós formos sinceros e humildes quando apresentamos o perdão a alguém, o Senhor nos vai ajudar também a ultrapassar esta dificuldade. Por outro lado, isto é o pedir. Agora, perdoar, o estar do outro lado. Parece que é fácil também, mas também implica algumas coisas. E implica o quê? Estar disponível para dar uma nova oportunidade. Às vezes estamos no nosso alto do nosso pedestal, alguém até nos pede desculpa, mas nós não estamos muito virados para aí. Também é preciso estar disponíveis, também é preciso humildade para perdoar. E, portanto, como digo, estar disponível para dar uma nova oportunidade, como se costuma dizer, para virar a página, para agir com essa pessoa que falhou connosco, como se nunca nada tivesse acontecido. É fácil? Não é, pois não. Claro que não. De qualquer maneira, é estar disponível e não ficar satisfeito porque alguém falhou e porque alguém vai ter consequências nas suas falhas. Portanto, não devemos nos sentir, enfim, prazerosos porque alguém cometeu algo de errado e depois a consequência vai chegar. Isso não deve dar-nos prazer. Posto isto, o perdão e o ato de perdoar não é, portanto, algo, como eu vos tinha dito já há pouco, intrínseco ao ser humano, não é? É difícil, é estranho, mas precisa ser cultivado e precisa ser praticado, sobretudo por aqueles e aquelas, que é o nosso caso, suponho eu, que desejamos ser imitadores de Jesus. Porque perdão, além de outros atributos que ele tenha, é de facto um atributo do caráter de Deus. Gostaria de vos pôr uma pergunta, de vos dizer, já falámos que realmente é uma situação que é transversal ao longo do tempo. Vamos abordar no tempo de Jesus como é que as coisas seriam. Será que os homens e as mulheres, nomeadamente os discípulos, eram gente que precisava do perdão do Mestre? E era gente que precisavam de ser imitadores na forma também de saber perdoar? Era, não é verdade? Eram homens e mulheres que realmente não eram isentos de falhas de todo, portanto, eram pecadores, não eram justos,
precisavam também do cuidado do Pai, do perdão do Pai e aprender sobre este perdão. E agora eu queria que abríssemos a nossa Bíblia em Mateus. Vamos ficar um bocadinho neste livro, no capítulo 18. Mateus, no capítulo 18. Esta é a minha Bíblia. Muita coisa. E antes de começarmos a ler, eu queria dizer-vos o seguinte. A história, portanto, fixa-se, e já lá vamos, num diálogo, digamos assim, entre Jesus e Pedro. O que acontece, só para nos situarmos, é que nesta fase os discípulos andavam um bocadinho a lutar pela supremacia. Todos queriam ser importantes. Houve inclusive a mãe de alguns deles que foi abordar o próprio Jesus a pedir uma posição de destaque para os seus filhos no seu reino, não é? Quando o seu governo fosse implementado nesta terra, ela desejaria que os seus filhos tivessem duas posições de destaque, um à direita e outro à esquerda. Portanto, todos eles queriam realmente ser o maior, ter uma posição de relevo. E nessa sequência, neste contexto de pensamento, o nosso amigo Pedro queria evidenciar-se um bocadinho. E, portanto, ele quis fazer uma pergunta ao Senhor sobre esta temática do perdão. E então vamos ler o verso 21 deste capítulo 18. E diz-nos assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Ó Senhor, quantas vezes é que eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? E ele de imediato fez a pergunta e deu a resposta: 7 vezes. Por que é que será que ele foi tão ágil a responder assim? É importante fazermos aqui um passo atrás e percebermos que naquele tempo havia um limite para realmente perdoar. E o limite eram 3 vezes. Os rabis, portanto, tinham esta noção de que, através de um texto bíblico que se encontra em Amós, que não vamos ler agora, mas no livro de Amós, portanto, num livro de um profeta menor, logo o capítulo 1, se vocês depois em casa tiverem curiosidade, aparecem 5 situações, 5 versículos, em que se repete por diversas vezes que, por 3 perdões consecutivos, o Senhor daria, mas à 4ª situação o castigo não era impedido, ou seja, o castigo viria. E isto em relação a vários lugares, várias cidades, Damasco, enfim, a vários lugares. Se vocês virem isto, então, um capítulo só em que aparecem estas 3 repetições, e sempre que sabemos que há repetições parece que é a ênfase da situação e do problema, os rabis do tempo acharam e convencionaram que o perdão de Deus era limitado a 3 vezes consecutivas. E isto só para percebermos porque é que o nosso amigo Pedro foi tão rápido e tão célere, não é, a fazer a pergunta a Jesus e a responder 7. Porque, reparem, se convencionalmente perante os rabis e as autoridades máximas religiosas o perdão e o limite seriam 3, ele, a fazer uma proposta de 7 perdões, era ou não um homem fora do comum, generoso. Ele não só duplicou, como ainda acresceu mais uma vezinha para realmente garantir de que estava realmente a ser acima da média. Estava a ser alguém que realmente estava a ir ao encontro do que o Senhor deseja, na amabilidade, na generosidade. Ele estava a ser um homem generoso e também, com certeza, que ganhou algum ponto, não é? O Senhor quereria alguém assim para fazer parte do seu governo, para ser o seu ministro e realmente para ser alguém para estar ao seu lado. Alguém que amava o povo, alguém que era liberal, alguém que era justo, alguém que gostava de praticar a justiça entre as pessoas. Jesus ficou contente, ficou feliz com esta generosidade do nosso Pedro. Vamos ver o que é que nos diz a seguir. Mas antes, ainda queria refletir um bocadinho sobre aquilo que o texto não diz, mas possivelmente passou na cabeça do Pedro. Vocês reparem, quando o Pedro delimita esta quantidade, e isto às vezes é para nós, porque os Pedros somos nós, não é? Que temos também dificuldade em perdoar, que temos também dificuldade em virar a página, que temos também dificuldade em tratar das coisas como se o problema nunca tivesse acontecido. Nós temos, de facto, essa dificuldade. E por isso, às vezes, humanamente falando, também temos esta necessidade de perceber quando é que o limite chega. Ou seja, se são 5, se são 10, se são 4 ou se são 3. Para sabermos que a partir daí eu já não tenho responsabilidade de ter que perdoar alguém que permanentemente me incomoda, que permanentemente me ofende, que permanentemente me diz alguma coisa. E reparem, estas relações podem ser muito variadas e podem ser aquelas que nos acompanham no dia-a-dia.
Podem ser relações com a sociedade em geral, quando estamos inseridos em qualquer coisa que acontece menos boa. Pode ser com um colega de trabalho com quem convivemos no nosso dia-a-dia muitas horas do dia, em que tenhamos um colega que permanentemente nos massacra, enfim, nos causa transtorno, nos causa dificuldades, complica o nosso trabalho e o nosso dia. Pode também ser nas relações familiares, mais próximas, como o círculo mais íntimo, ou mais alargadas. Pode ser também com os nossos irmãos da igreja, que às vezes há pequeninos rufos, porque um quer uma coisa, o outro quer o mesmo cargo, porque alguém quer evidenciar-se e o outro não deixa, porque, enfim, coisas às vezes que são tão banais, mas que também acontecem aqui dentro. E, portanto, às vezes, nós inconscientemente também queremos que esse limite aconteça, que este limite seja definido, para que eu diga, já perdoei tantas e tantas e tantas, a partir de agora eu não vou perdoar mais. A partir de agora eu não quero mais, chega e basta. Eu não vou falar mais com aquela pessoa, eu não lhe vou dirigir mais a palavra. Eu não vou sequer cumprimentá-la. Se ela se sentar numa ponta do banco, eu vou sentar na outra. E, portanto, nem sequer quero nada, quero distância. Será que alguma vez isto já passou pela nossa cabeça? Pensarmos assim, há uns anos atrás, era eu ainda criança, ouvi esta expressão de um pastor brasileiro. E ele dizia assim, o crente deve ser bom, não tem que ser bom, porque quando é bom, permitam-me o termo, é comido. Portanto, de certa forma, às vezes nós também como crentes precisamos de compreender até onde é que deve ir a nossa tolerância e o nosso amor cristãos. E, portanto, agora já percebemos que aquela simples frase de um Pedro a perguntar ao Senhor quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão, foi muito mais lata, muito mais abrangente. E vamos ter aqui algumas respostas que se calhar alguns de nós também fazemos, alguns de nós também nos questionamos a nós mesmos sobre a forma de nos relacionarmos com o nosso próximo. E posto isto, vamos então ouvir o que é que o nosso Deus tem para nos dizer. Ainda no capítulo 18, e vamos ler, deixa-me ver que eu me perdi, vamos ler o capítulo 22, que é logo seguinte, não é? Ele fez uma pergunta e agora Jesus vai responder-lhe. E é muito sucinta também a resposta de Jesus. Não são 7, respondeu Jesus. Você não deve perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que é que isto nos quererá dizer? Será que Jesus estava ali só a fazer um exercício de aritmética? Para que o Pedro soubesse fazer contas? E quando chegasse às 491 já era o tal limite e poderia não perdoar mais ninguém? Não é isto que o Senhor nos quer mostrar, pois não? Só que parece que foi uma frase muito calma e o Senhor quis que o Pedro entendesse de forma mais profunda e que nós também hoje que estamos a ler o texto possamos entender de forma mais profunda. Então vamos continuar a olhar para o texto seguinte e vamos perceber onde é que o Senhor nos leva. O Senhor levou o Pedro e leva-nos a cada um de nós neste momento a relermos a história de, como é que se chama? De um juízo que acontece. Eu hoje tenho aqui muitos papéis e está difícil de gerir. Como é que se chama a parábola? Vocês se conhecem? Diz-nos que é a parábola do credor incompassivo. E, portanto, é isto que nós vamos ler agora. Vamos ler, portanto, Mateus, ainda que é onde nos encontramos, e vamos continuar com o versículo 23. E o verso 23 diz-nos então o seguinte: porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Parece um pouco a história desta manhã das crianças, não é? Logo, no começo, trouxeram-lhe um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida ao seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos, quer o empregado, quer a sua esposa, os seus filhos, e que fossem vendidos também tudo aquilo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência, por favor, comigo, e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu dali. E vamos parar aqui um bocadinho neste verso 27. E depois continuaremos na história. Conhecemos subejamente também esta história. O que é que nós temos aqui? O Senhor apresenta uma história real, portanto, de um senhor, que neste caso é um rei, que representa quem? Representa o próprio Deus, não é verdade? E esse Deus chama os seus filhos, algures no tempo, para fazer contas com ele das suas vidas.
de tudo aquilo que está escrito num livro que se chama um livro de vida, onde todos os nossos atos estão registados. E aquilo que constatamos, lembram-se do que lemos em Romanos 3, não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estamos, e todos somos carenciados do perdão de Deus. Então este rei está realmente a voltar o nosso pensamento exatamente para essa situação. Vemos alguém que somos cada um de nós, que era o próprio Pedro, e que somos nós, este servo devedor, não tenhamos dúvida, irmãos, cada um de nós, somos estes devedores que devemos ao nosso Pai do céu. Uma soma infinitamente grande, numerosa, que não tem realmente tamanho e não tem forma de ser paga nesta vida nem noutra. Não temos realmente condições de pagar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. O abismo que o pecado criou foi de tal ordem que de facto ficámos separados e, como também dizia em Romanos 23, ficámos quê? Destituídos da glória de Deus, ou seja, ficámos afastados da sua presença gloriosa. E agora, realmente, para que este elo volte a ser quebrado, só foi através de, realmente, deste pagamento extraordinário que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso a nossa dúvida é imensa. E aqui, se formos ler mais, quanto é que este servo devia? Mais pormenorizadamente. Fala-nos aqui em 10.000 talentos. Eu não sei se vocês têm noção, eu sinceramente esta moeda não me dizia muito, nem tinha nenhuma coisa de equilíbrio para entender muito bem, mas depois de ler algumas coisas adicionais achei interessante. Então aquilo que a ajuda que nos vem é que nas províncias existentes na época, vamos pegar no orçamento anual de 3 delas e vamos pegar na Edomeia, na Judeia e na Samaria. Portanto, o orçamento anual para gerir estas 3 províncias rondava os 600 talentos. Diz-nos também que a próspera Judeia, que portanto já tinha um fundo de maneio e portanto já era mais, enfim, tinham melhores condições de vida, mesmo assim precisaria de um orçamento anual só para esta província de 300 talentos. Agora imaginem a dívida que realmente este indivíduo tinha perante o rei. Eram 10.000 talentos. Nunca nesta vida ela seria paga. Não havia condições para. A história também nos relata aqui que precisariam de caminhões e de filas enormes para levar o produto em termos de moedas para cobrir esta dívida imensa. E, portanto, este homem, consciente de que não podia, ele mesmo assim diz, pede clemência, pede generosidade, porque ele pagaria tudo, mas com consciência de que não poderia jamais pagar nada, como nós jamais poderemos pagar o sacrifício que foi feito por cada um de nós. O preço da nossa salvação é incalculável, nós nunca conseguiríamos restituir ao Senhor em legitimidade nada que merecêssemos, portanto, um dia herdar a salvação porque pagámos a nossa dívida, porque cumprimos com realmente aquilo que foi pago por cada um de nós. E posto isto, vocês reparem, este rei que tinha sido, prejudicado pela negligência deste servo, ele podia e devia, tinha todo o direito de reclamar a sua dívida, de exigir o seu pagamento e inclusive de executar a cobrança. Vimos também que a própria Bíblia nos diz que naquele tempo como é que as coisas se procediam. Alguém que não tinha a condição total para fazer o pagamento da dívida, todos os bens que existissem, as carroças, as casas, enfim, as terras, eram vendidas para a recolha dos valores apurados, mas mais ainda, a sua própria vida não valia nada, porque seriam vendidos como escravos, quer o chefe de família, quer a sua esposa, quer os filhos, todos aqueles que houvessem. Portanto, vocês reparem, este rei podia, devia, era normal que assim o fizesse, mas face a que aquele homem lhe implora, toma consciência da dívida monstruosa que tem, ele realmente leva a que este rei, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou aquele devedor, sem lhe pedir qualquer contrapartida, ele devolve-o à liberdade, ele não apreende sequer os seus bens, ele portanto, não faz nada daquilo a que tinha direito, mas ele devolve-o, portanto, à liberdade. Isto chama-se graça, porque o Senhor fez com ele, este rei fez com ele, que sabemos que é Deus que o representa, aquilo que ele não merecia, mas aquilo que ele precisava naquele momento e aquilo que ele necessitava. E até aqui, até esta parte da história, o Pedro gostou da explicação e nós também gostamos, não gostamos? Porque se nós somos aquele servo, estamos felizes porque o nosso Deus nos recebe como somos, nos perdoa as nossas falhas, com o seu sangue precioso, como eu já a semana passada tive a oportunidade de dizer, cobre a multidão dos nossos pecados e podemos estar perante o trono do Pai,
porque não somos nós que aparecemos, mas é a justiça do nosso Deus que realmente vai representar o nome de cada um de nós, aparecendo um registro completamente limpo em lugar de todas as coisas menos bonitas que nós temos ao longo da nossa existência ali escritos. Mas a história não termina aqui. E como é que a história continua? Este servo que somos cada um de nós, que temos esta imensidão de reconhecimento que o nosso Deus fez e faz por cada um de nós todos os dias, mas muitas vezes acabamos o nosso dia-a-dia, até a nossa meditação em casa, como este fez, acabou de sair da presença do rei, e em vez de vir jubiloso, ele encontra alguém que lhe deve, de facto, alguma coisa. É um facto que sim. Havia alguém que lhe devia, não talentos, mas denários, que é uma moeda inferior, não é? A história também nos situa, para termos noção dos valores que estamos aqui a falar. Um denário era, portanto, praticamente o salário de um dia. E ele devia, aliás, não era de um dia, era, portanto, ele devia-lhe 100 denários, que eram o equivalente, neste caso, a 100 dias de trabalho. E se nós fizéssemos algumas contas, aos dias de hoje em euros, enfim, alguém que trabalhasse à hora, a 7 euros à hora, 8 horas de trabalho dariam 60 euros por dia, 100 dias de trabalho, é fácil fazermos as contas. Eram 6.000 euros que alguém devia a este indivíduo. Enfim, é uma quantia, não são os trocos, não é uma nota de 20, nem são 50, é, enfim, algo quantitativo que pesa, mas algo que nesta vida pode ser pago, com sacrifício, com dificuldade, mas pode ser restabelecido, contrariamente à outra dívida que não tinha forma de ser paga, forma alguma. E então o que vemos é que alguém que recebe generosamente perdão, alguém a quem a graça lhe é oferecida, vai agir exatamente de forma contrária àquilo que lhe aconteceu a si mesmo. Vai exigir o pagamento. O outro, que é o nosso próximo, que pode ser todas aquelas pessoas que já falámos há pouco, pode ser um familiar, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser um irmão da igreja, pode ser o vizinho do lado, pode ser um colega de trabalho, não importa. Alguém que de facto que nos molesta, que nos causa transtorno, que nos deve este dever aqui, não é só dinheiro, não é? Vamos compreender que de alguma forma nos incomodou, nos fez mal, nos magoou, e é legítimo que tivéssemos ficado magoados, tristes, ofendidos, feridos. Mas, reparem, acabámos de receber uma dádiva tão grandiosa, tão generosa. E é isto que eu quero que os irmãos pensem. Todos nós estamos neste patamar de igualdade. Todos nós fomos perdoados e somos cada dia pelo Rei do Universo. E muitas vezes somos tão mesquinhos quando lidamos com o nosso parceiro do lado, com o nosso próximo, com o nosso irmão. Coisas que, não volto a dizer, não quer dizer que não tenhamos alguma razão, que nos sentíssemos ofendidos, feridos, enfim, tudo isso. Mas isto não é motivo para que eu não haja também com generosidade, com compaixão, como agiram comigo. E é isto que temos que aprender, meus irmãos. E a prática da vida do perdão é exatamente isto. Vamos chegar ao fim e vamos perceber que o perdão de Deus é algo sem limite. Não é 7, nem 70, nem 400, nem 490. São as vezes necessárias, e quantos de nós ao longo da nossa vida inteira, mesmo da nossa vida de igreja, que já são alguns anos, o Senhor nos perdoa dia a dia, dia a dia e dia a dia. E continuamos a ser necessitados desse perdão. E por vezes somos tão, enfim, limitados e tão, enfim, não sabermos fazer da mesma forma, usar da mesma moeda para com aqueles que também nos fazem algo de mal para connosco. Vamos continuar a ler, o tempo vai correndo e eu não quero também passar demasiado, mas o que é que acontece? Acontece em que realmente não houve generosidade, não houve perdão da parte deste homem e ele manda executar a sentença, não é verdade? Manda que o outro lhe pague, ele exige, ele manda-o prender e ele quer realmente a sua dívida ressarcida hoje, agora, não vou dar mais tempo, já brincaste muito, já me evitaste muitas vezes, já prometeste muitas vezes e falhaste, portanto é hoje, é aqui, é agora e portanto levou as coisas às últimas consequências. A história é reportada novamente ao rei, que tinha usado de benevolência para com ele. E todo o caso muda de figura completamente. Uma absolvição que tinha acontecido, um perdão sem limite que tinha sido dado, o que é que aconteceu? O rei tinha autoridade para voltar atrás. O rei volta a chamar aquele servo e volta, neste momento, a fazer a execução de uma dívida que ele já tinha sido perdoado e que ele realmente não soube lidar de igual forma. O que é que isto quer dizer para cada um de nós hoje? Vamos à história bíblica e vamos olhar para os últimos versículos, que diz o seguinte, o 32. Aliás,
Vamos ler a partir do 31. E diz o seguinte: quando os outros empregados, a minha versão é um pouquinho diferente, quando os outros servos ou os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu lhe perdoei tudo o que você me devia. Eu fui generoso, não é? Portanto, você deveria também ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita ira e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse também ele toda a sua dívida, o que nunca seria, portanto, conseguido em vida, não é? E Jesus termina ainda dizendo, e esta é a ênfase, que é o versículo 35, e isso é o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente ao seu irmão. O que é que nós queremos e podemos retirar desta situação? O Senhor respondeu a Pedro de forma inequívoca, não é? O Pedro generoso, o Pedro que realmente pensava, como eu vos disse de início, que tinha feito uma proposta acima da média, acabou por ouvir por números que estava muito aquém e acabou por perceber por esta história, porque o Senhor era realmente sábio na apresentação de todo o seu sermão e daquilo que ele queria que fosse focado, e com esta história o Pedro aprendeu a lição de que o perdão de Deus de facto não tem limite. Não há número de vezes que nós possamos falhar, pecar, nem há pecados maiores ou menores, uns que o Senhor possa fechar os olhos e desculpar e outros que são demasiado gravosos, que não têm perdão nenhum e que a pena é muito mais pesada. Portanto, perante o nosso Deus, a falha é falha. E tem que haver reconhecimento sincero e genuíno, como eu vos disse de início, o reconhecimento de que falhamos, de que pecamos, sentir tristeza por isso mesmo e desejar que o Senhor nos ajude a não voltar a cair nos mesmos erros. Mas sabendo que... O que é que nos diz em 1 de João? Diz-nos que temos no céu o quê? Se pecarmos. Um advogado, não é? Jesus Cristo, o justo. Portanto, não temos que ter medo, porque se pecarmos, nós temos realmente esse advogado que vai fazer a diferença. Gostaria realmente de pensarmos que o único limite para o perdão somos nós mesmos. E isto é importante termos noção. A forma como eu trato os outros é a forma como eu estou a dizer a Deus que quero que Ele me trate. Se eu não sou generosa, se eu não sou perdoadora, se eu não dou oportunidades, se eu não relevo as coisas menos boas que me fazem, eu estou a dizer ao Senhor que Ele haja comigo da mesma forma. E isto é muito sério. Se nós formos ler em Mateus 6,15, vamos abrir no livro de Mateus, mais atrás um bocadinho, e vamos pegar na oração do Pai Nosso. Só neste texto específico nos fala no, portanto, capítulo 6 e o verso 12. Foi a oração que Jesus ensinou. E nós próprios, se a dissermos, vamos dizer o que é ao Senhor. Ó Pai, perdoa as nossas ofensas, ou as nossas faltas, ou as nossas dívidas, como também nós perdoamos às pessoas que nos ofenderam. Somos nós que estamos a dizer isto ao Senhor, não é? E mais, no verso 14, o que é que diz? Do mesmo capítulo 6. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, também o Pai do céu, Ele também vos perdoará a vós. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai do céu não vos perdoará igualmente as vossas ofensas. Portanto, isto realmente é algo de sério. É algo que o Senhor Jesus quis mostrar ao Pedro. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão ilimitado, mas realmente é um Deus de justiça e quer que nós também aprendamos a exercer justiça na nossa vida. O perdão é algo que nós precisamos de aprender a praticar já nesta terra, já nesta vida. Alguém nos ofende é um facto, alguém nos magoa é um facto. Alguém faz coisas que às vezes nos entristecem, é um facto. Mas sempre que alguém nos aborda, sempre que alguém nos pede perdão, sempre que alguém nos pede desculpa, nós devemos de estar disponíveis para perdoar, para dar oportunidades, para passar a página e para tratar essa mesma pessoa, tal e qual como o Senhor nos trata. Um dia estaremos perante o Pai como se nunca houvéssemos pecado. Portanto, temos que realmente começar a alterar um bocadinho a nossa forma de agir, a nossa forma de estar, principalmente com aqueles que nos rodeiam mais de perto, com aqueles que se encontram ao nosso lado, com aqueles que lidam connosco no dia-a-dia. Gostaria apenas de terminar de forma
a reiterar o perdão de Deus e o seu cuidado por cada um de nós. Vamos a outra parábola que também é subejamente conhecida, e ela encontra-se em Lucas, no capítulo 15, e vamos ler apenas um pouquinho sobre a recepção do pai ao filho pródigo. Lucas 15, e vamos ler os versos 22 e 24. Não nos esqueçamos que estamos a falar de um filho que saiu de casa, um filho que pediu a herança antes do tempo. É suposto as heranças acontecerem após morte dos seus progenitores, não é? Mas este filho ainda em vida do seu pai pede aquilo que tem direito e o seu pai o dá, não é? Ele caminha, ele gasta, ele desfruta e, portanto, sabemos toda a história. Depois de realmente comer as bolotas dos porcos e não ter mais onde cair, ele regressa ao lar. Só fazer aqui um pequeno parênteses. Enquanto o Senhor procura todos os outros filhos seus que estão perdidos e que não sabem que estão perdidos, este pai desta parábola não vai procurar o filho. Ele chora seguramente cada dia, ele espera, ele anseia o seu regresso, mas ele não vai à procura do filho. O filho que saiu de casa sabe o caminho de volta e, portanto, o pai espera ansiosamente, ele diariamente olha para o horizonte a ver se o filho chega. Mas isto quer dizer para cada um de nós que somos filhos e filhas e que conhecemos o amor do Pai, que muitas vezes nos ausentamos dele, queremos dar uma voltinha, fazer a nossa vida ao nosso belo prazer, queremos experimentar algumas coisas que este mundo ainda pode oferecer, queremos realmente viver como cristãos, mas com um pé dentro e um pé fora, e às vezes queremos fazer um bocadinho isto também. O que acontece é que o Senhor, por muita pena que tenha, vai ficar aguardando que nós retrocedamos à casa. E foi isto que aconteceu. No entanto, este perdão sem limite é notório na forma deste pai agir, que age com aquele filho e que age com cada um de nós. E diz-nos então o seguinte em Lucas 15, 22 e 24. De 22 a 24 diz: Mas o pai ordenou aos empregados e disse: depressa, tragam melhor roupa e vistam-no. Ponham-lhe o anel no dedo e as sandálias nos seus pés. Tragam também e matem o bezerro gordo, o bezerro cevado, pois vamos comemorar e começar uma festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Este é o relato de um amor de um pai incondicional, que ama, que está disponível, que já fez tudo o que está ao seu alcance para que cada um de nós tenha já a certeza do perdão aqui nesta terra, que consequentemente será reportado para a eternidade, e que com um coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Ele fez e que faz por cada um de nós, possamos igualmente agir com o nosso semelhante, com aquele que vive ao nosso lado, com o nosso irmão, com o nosso amigo, com, enfim, as pessoas com quem convivemos, mesmo que as suas atitudes não sejam as melhores, as suas atitudes, as suas palavras, os seus gestos possam magoar, possam ferir, que aprendamos a ser também perdoadores. Porque na medida em que medirmos, em que perdoarmos, na medida em que realmente formos solidários, formos generosos, tivermos compaixão, é a medida que estamos a dizer ao Senhor que trate com cada um de nós e que faça justiça, ao nosso caso, de devedores que somos, de uma soma que não tem forma de ser paga. É o meu desejo para cada um de nós que realmente o perdão possa ser visto como algo necessário, importante na nossa vida e ser praticado. Um bom sábado.